paz do Senhor, amados irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Amados, havia uma aliança entre o rei de Judá, o rei Josafá, e o rei de Israel, Acabe. O filho de Josafá, Jeorão, casou-se com Atalia, filho de Acabe e Jezabel. Isso estreitou o relacionamento entre eles, a aliança entre eles. Descendo Josafá até Israel para visitar o rei de Israel, ao rei Acabe, esse tem uma proposta, como nós acabamos de ler. Ele perguntou se Josafá o acompanharia até a cidade de Ramote Gileade para combater e tomar de volta aquela cidade. Nós vemos no versículo 5, onde Josafá diz: consulta primeiro a palavra de Deus, vê o que é que Deus tem para nós, se é ou não da vontade dele que nós subamos para combater contra os sírios. O que é que o rei Acabe faz? Ele reúne 400 profetas, coloca 2 poltronas, veste a sua roupa real, tanto ele como o rei Josafá, para ouvir os profetas. E aqueles profetas, a uma só voz, dizem a mesma coisa, palavras que iam agradar ao rei Acabe. Sobe e serás vencedor, tu irás conquistar de volta a cidade de Ramote Gileade. Deus, ele é maravilhoso. Eu não preciso ouvir aquilo que eu quero ouvir, mas eu preciso ouvir aquilo que Deus tem para mim. Você precisa ouvir aquilo que Deus tem para você. Após ouvir os 400 profetas, o rei Josafá pergunta ao rei Acabe se não tem nenhum profeta que possa consultar ao Senhor. E Acabe diz: olha, há um profeta aqui em Israel, o qual eu não gosto de ouvir, porque ele nunca profetiza o que é bom para mim. Ele sempre profetiza aquilo que é ruim. Esse profeta se chama Micaías. E ele resolve chamar Micaías até a presença dos 2 reis. E Micaías, já foi instruído por quem foi chamá-lo. Diz: olha, todos os profetas, aquele mensageiro disse: olha, todos os profetas profetizaram a uma só voz a favor do rei, e você também deve profetizar a mesma coisa. Micaías, conhecedor da palavra, homem de Deus, ele diz o seguinte: assim como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Não falarei para agradar ninguém, mas falarei aquilo que Deus colocar no meu coração. Isto eu falarei ao rei Acabe. Amados, Deus está tratando com a igreja de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente possa entender o propósito de Deus em toda esta pandemia. Quanto tempo nós passamos nas igrejas ouvindo aquilo que gostaríamos de ouvir, ou pregando aquilo que o povo gostaria de ouvir também, mas esquecendo que devemos obedecer a Deus dos céus, ao Senhor da palavra, falar aquilo que Deus mandou falar, e não aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Interessante, amados. Micaías chega diante do rei e fala que se ele subisse para combater em Ramote Gileade, lá ele morreria. Ele foi esbofeteado e colocado de volta na prisão. E assim aconteceu com o rei de Israel. Mas eu não vou falar sobre essa mensagem toda, porque levaria muito tempo para narrar toda a história. Mas eu quero falar apenas, fazer meditação apenas de alguns versículos
E que você possa entender que Deus está no controle, no comando de todas as coisas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor Jesus, Ele nos orienta como nós deveríamos nos portar diante dEle para que as nossas orações fossem respondidas, como Deus agiria para sarar a nossa terra. Jesus diz, olha, humilhai-vos, eu preciso me humilhar. Ele diz, orai, eu preciso orar. Ele diz, buscai a minha presença, precisamos buscar a presença de Deus. Mas ele diz, logo em seguida, convertei-vos dos seus maus caminhos. Eu posso me humilhar, eu posso orar, eu posso buscar a Deus. Se eu não converter o meu coração, se eu não mudar de atitude, eu não serei ouvido dos céus e a minha terra não será sarada. Deus está tratando com a igreja de uma maneira totalmente diferente. As igrejas estavam cheias de pessoas, e às vezes nós oramos, Senhor, eu quero que a igreja volte a ser como antes. E Deus está dizendo, não, eu quero que a igreja seja diferente. Não é cheia de pessoas, mas é cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Onde Deus tenha lugar, onde Jesus, a palavra, tenha lugar. Onde a igreja possa sair das quatro paredes e falar com amor, com autoridade do poder do Altíssimo. Ouvir a voz de Deus não é ouvir aquilo que queremos ouvir, não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas é falar o que Deus quer transmitir para a igreja, para que haja uma mudança, haja uma transformação, para que a igreja possa subir, estar preparada para reinar com Ele na eternidade. Precisamos meditar, Deus, o que o Senhor tem para mim nesses últimos dias, Senhor. Levanta pastores com autoridade do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra como ela é, não para agradar pessoas, não com medo de perder membros, mas pessoas que sejam preparadas para subir quando Ele vier buscar a sua igreja. Deus abençoe, amados irmãos. Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a palavra de Deus possa ser consultada. Como o rei citou, como o rei disse, olha, consulta primeiro a palavra do Senhor. Você vai encontrar orientação para a sua vida e vai entender qual é o propósito do Senhor em tudo isso que estamos passando. Deus te abençoe, meu amado. Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde a sua vida. Nós agradecemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.